Milionário deixa herança chocante para menino de rua, e a revelação é de arrepiar. Lucas andava pelas ruas escuras da cidade, seu estômago roncando quando a notícia estourou como uma bomba. Milionário morto em acidente, e menino de rua herda a fortuna, gritou a manchete. Ele arregalou os olhos ao ouvir as pessoas comentando sobre William Sinclair, um homem que evitava multidões e raramente aparecia em público. Como assim um menino de rua? Pensou Lucas, seu coração batendo mais rápido. Como poderia ele, com sua vida sofrida, se conectar a um homem tão distante da sua realidade? Nos dias que se seguiram à tragédia, a história de William ficou cada vez mais envolta em mistério. Lucas foi encontrado pela polícia enquanto tentava se abrigar do frio. Você é o herdeiro dele, disseram. O advogado do milionário chegou como um fantasma, com um olhar sério e um fato amassado. Ele revelou que Lucas não só herdara milhões, mas também uma obrigação que poucos esperavam: encontrar o verdadeiro significado de família. O que isso significava? Lucas se sentiu mais perdido do que nunca. Mergulhando nos pertences de William, Lucas começou a descobrir cartas antigas, fotografias empoeiradas de uma vida que parecia um filme de mistério. Em uma delas, uma jovem sorria ao lado de William em uma festa. Era a mesma mulher que Lucas reconhecia como sua mãe, uma memória difusa que ele mantinha guardada em um canto escuro da sua mente. Mas como isso era possível? O nó na garganta de Lucas se apertou. Um segredo obscuro surgia, revelando que seus destinos estavam entrelaçados de uma forma trágica. Ele não era apenas um menino de rua. Era parte de uma tragédia familiar que se desenrolava antes de seus olhos. A verdade parecia muito pesada. A mídia não tardou a explorar a história. Repórteres acampavam do lado de fora, e os legítimos herdeiros de William lançaram olhares gélidos e ressentidos. Entre eles, um homem, totalmente insensível, se destacava. Ele não parava de persegui-lo, ameaçando Lucas de morte se esse ousasse reclamar o que era seu. Você não pertence aqui, ele gritou uma vez, fazendo o garoto tremer. O mundo rapidamente se transformou em um turbilhão, e Lucas, que antes só queria sobreviver, agora enfrentava um dilema ainda maior. Como usar essa herança sem se perder em meio a tanta avareza? Enquanto isso, um desejo intenso de pertencimento caloroso queimava dentro dele. Lucas queria entender o que era uma família, querer e ser querido. A herança prometia revelações, mas também ameaças. Será que poderia descobrir a verdade e, ao mesmo tempo, proteger sua própria vida? Ele precisava de um plano, e rápido. Um novo dia amanheceu, trazendo consigo a revelação de que o peso da riqueza não é apenas a segurança financeira, mas um chamado para algo muito maior: a busca pela verdade, pela família e talvez até mesmo pelo amor. Com cada passo, Lucas estava mais próximo de algo monumental. O que ele escolheria? Continuar na batalha pela herança ou buscar seu próprio caminho? O futuro era incerto, e a verdadeira riqueza ainda era um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela manhã trouxe o peso de um novo dia, mas Lucas mal conseguia respirar. Uma mistura de ansiedade e esperança o consumia. Ele precisava saber o que significava realmente ser parte dessa família estranha e cheia de segredos. As cartas e fotos espalhadas pela mesa pareciam lhe sussurrar, mas ele ainda não conseguia decifrar a mensagem. Apenas queria entender seu lugar no mundo. Enquanto caminhava pelas ruas, perdido em seus pensamentos, um grito distante o chamou de volta à realidade. Ei, seu filho da mãe! Lucas girou e o coração acelerou. Era o homem que o havia ameaçado, aquele que parecia querer tudo o que era seu. O rosto dele estava vermelho de raiva, e Lucas sentiu um frio na barriga. Você não precisa estar aqui. Volte para onde veio. O homem avançou, fazendo com que Lucas recuasse, seu corpo tenso e paralisado de medo. Mas então algo interrompeu a tensão. Um carro preto se aproximou, abrindo uma porta com um rangido. De dentro, uma mulher de cabelos compridos e expressão decidida saiu.
Ela se parecia com a fotografia que Lucas descobrira. Aquela mulher sorridente ao lado de William. A jovem se apressou até ele. Lucas, rápido, venha comigo, ela gritou. No instante em que ele hesitou, o homem atrás nele ergueu a mão, pronto para atacar. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher avançou, puxando Lucas para dentro do carro. O motor roncou e o carro disparou, deixando o homem esbravejando para trás. Enquanto o carro cortava a cidade, Lucas olhou para a mulher. Quem é você? Como sabe o meu nome? A expressão dela mudava entre determinação e algo mais sombrio. Meu nome é Sofia. Eu sou sua irmã. O mundo de Lucas desmoronou. Havia mais? Uma irmã? Era tudo o que ele precisava ouvir. Mas a revelação teve um gosto amargo. Antes que pudesse processar a informação, Sofia olhou pelas janelas com preocupação. Você. Precisa entender. William, ele não era quem todos pensavam que era. Tem muita coisa em jogo e não posso te explicar tudo agora. O nervosismo em sua voz era palpável. Lucas ficou em choque. Sua mente girava, incapaz de conceber o que significava. Seu coração disparava e um nó se formava em sua garganta. Por que ele nunca me contou? Acabou perguntando. A expressão de Sofia endureceu. Porque ele teve medo. Medo de que a verdade te machucasse. O carro freou de repente, e eles se viraram para ver o que acontecia. O homem estava atrás deles em um veículo menor. Ele estava em uma perseguição. A adrenalina subiu, e Sofia acelerou. Precisamos de abrigo, gritou ela, enquanto o homem atrás o seguia como um predador. Lucas olhou para a janela, o cenário passando. Rápido, sem saber se estava fugindo de algo ou buscando a verdade. O que mais você sabe? Lucas perguntou, a angústia misturada com a esperança lhe apertando o peito. Mas a resposta de Sofia foi interrompida por um grito ensurdecedor. Um estrondo. O carro que os perseguia colidiu. Uma explosão de metal e fumaça. Lucas começou a perceber que cada revelação poderia estar atrelada a um perigo maior do que ele imaginava. Lucas. O rosto dela estava pálido. Precisamos sair agora! O veículo estava enterrado na estrondosa confusão e uma sensação de pânico dominou Lucas. O que estava acontecendo? Uma herança, uma irmã, um homem poderoso que queria vê-lo fora de cena. O mundo dele virou um pesadelo. Eles estavam apenas começando a descobrir, e já havia muito em jogo. Com o carro preso, no caos, Lucas e Sofia saíram. Passaram pelo meio da fumaça, e enquanto corriam, a verdade começava a clarear. A herança, a família, nada era o que parecia. O homem insensível parecia estar cada vez mais perto, e no ar pairava a pergunta terrível. O que tinha de tão perigosamente envolvido naquela herança que poderia custar suas vidas? A urgência crescia, e apenas uma coisa era certa. O jogo estava só começando. Lucas e Sofia saíram do carro, ainda ofegantes, e se misturaram à fumaça que saía do acidente. A adrenalina corria nas veias de Lucas enquanto olhava para a irmã. A sensação de proximidade era esmagadora, mas a pressa os impedia de saborear o momento. A verdade sobre William, sobre a família, estava ao alcance de sua mão, mas a urgência da situação falava mais alto. Rápido! Para aquele beco! Disse Sofia, puxando-o pela mão. Eles correram, desviando das pessoas que paravam para olhar o caos atrás deles. Momentos desesperados em que a vida de Lucas estava prestes a mudar para sempre. Assim que viraram a esquina e se esconderam atrás de um container de lixo, a turbulência dentro dele se intensificou. O que está acontecendo? O que está acontecendo com William? Perguntou, sua voz estrangulada pela ansiedade. Sofia respirou fundo, lutando com suas próprias emoções. Ele está envolvido em algo muito maior do que podemos imaginar, disse ela, seu olhar afastado como se as memórias fossem uma lâmina afiada que a cortava por dentro. A herança não é apenas dinheiro. Tem um significado que é perigoso. E você é o alvo. Antes que Lucas pudesse responder, um grito interrompeu o momento. Era o homem que os perseguia. O rosto dele uma máscara de ódio. Vocês não irão a lugar nenhum. As palavras dele eram um eco do perigo que ameaçava consumir suas vidas. Sofia apertou a mão de Lucas, os olhos arregalados. Precisamos ir, agora! Ele não pode nos encontrar aqui. Mas os lábios de Lucas se moviam sozinhos, lutando com a verdade esplendorosa que acabara de descobrir. Você é minha irmã. Por que ele não queria que eu soubesse? O que mais estão escondendo? A frustração fervia dentro dele, um turbilhão de sentimentos.
A mulher hesitou, uma sombra de dor passando por seu rosto. Não posso contar tudo, mas você não é o único que está em perigo. Eu também sou. A frase dela foi interrompida por um estalo estrondoso. Um tiro! A bala ricocheteou na lataria do container onde estavam escondidos. O som cortou o ar e uma onda de pavor invadiu Lucas. Vamos! Sofia puxou-o de volta, forçando-o a correr. Mas no fundo da mente de Lucas, algo havia mudado. Ele sentia que havia mais, que havia algo mais profundo entre ele e essa mulher que mal conhecia. Sofia, espera! O que você estava prestes a me dizer? O medo e a urgência eram palpáveis. Mas ela não respondeu, apenas acelerou os passos. Eles corriam agora juntos, mas separados. De repente, Sofia parou, seu olhar fixo em algo além dele. Lucas, olhe! E apontou para o outro lado da rua. Ali em uma vitrine iluminada, um familiar retrato de William sorriu para eles. Mas não era a imagem que eles conheciam. Era um falácio, e ao lado dele uma mulher idêntica a Sofia, mas mais velha, que sorriu para a câmera com uma pureza inquietante. É ela, é a nossa mãe. A voz de Sofia era um sussurro tenso. A mente de Lucas girou, cada centelha de uma nova revelação mais pesada que a anterior. Mas antes que ele pudesse absorver a imagem, um carro preto parou ao lado. A porta se abriu e um rosto conhecido saiu. O homem do desespero e da raiva. Sofia, você não pode esconder! Ele avançou, mas neste momento algo surpreendente aconteceu. Uma figura emergiu do carro. Não outro homem, mas uma mulher com determinação inabalável. Era uma mulher que Lucas tinha otimamente vista em uma das cartas antigas de William. Chega, ela gritou. Um tom de autoridade que fez o homem hesitar. Vocês não podem fazer isso! Era a mãe de Lucas, ou pelo menos quem ele pensava que era. Assim que os olhares se cruzaram, o vazio da verdade se expandiu. Exatamente neste momento, o veículo de Sofia começou a pegar fogo. E o homem atrás deles não era só um inimigo. Ele fazia parte de algo que estava para desmoronar. Lucas, a verdade precisa ser revelada, ela disse, mas na confusão. Tudo o que Lucas sentia era um pânico crescendo e o som de seu próprio coração disparando como um tambor. Será que ele realmente tinha duas irmãs? Uma mãe perdida e segredos que poderiam lhe custar tudo? O caos consumiu o ar ao redor, e nesse momento, os laços de sangue se tornaram fichas. De um jogo mortal. Qual é a verdade? A verdade é, e antes que pudesse terminar a frase, a cortina da realidade se rasgou, revelando um terror que se espreitava nas sombras. A batalha deles estava apenas começando, e o sentido de família poderia ser a maior traição de todas. Qual é a verdade? A verdade é... A voz de Lucas estava carregada de desespero. Mas antes que pudesse terminar a frase, um barulho estrondoso cortou o ar. Um segundo tiro ecoou, fazendo o mundo ao redor deles congelar. Foi como se o tempo tivesse parado. A bala atingiu a parede ao lado, fazendo pedaços de concreto voarem. O homem estava mais perto do que pensavam, e um frio intenso percorreu a espinha de Lucas. Sofia puxou Lucas com força, tirando-o do estado de choque. Precisamos sair daqui, já! Ela não precisava dizer duas vezes. Correndo pelas ruas, o coração de Lucas batia descontroladamente. O que mais poderiam descobrir aquele dia? E mais importante, quem realmente era aquele homem atrás deles? Eles entraram em um beco estreito, a respiração pesada e a adrenalina correndo nas veias. Lucas teve uma visão rápida da foto de William, sorrindo ao lado da mulher desconhecida, e um nó se formou em sua garganta novamente. Sofia, ele disse, tentando recuperar a compostura. Você tem que me contar tudo. Você é minha irmã, e eu não posso ficar no escuro. O que está em jogo? Sofia hesitou, a angústia estampada em seu rosto. Lucas, é mais complicado do que parece. A herança, o que William deixou, não é só dinheiro. É algo muito maior. Algo que pode destruir nossas vidas. A voz dela tremia. Então, no meio daquela tensão, algo inesperado aconteceu. O homem que os perseguia apareceu no beco, mas não estava sozinho. Com ele, vinha uma mulher que, para o choque de Lucas, era quase idêntica a Sofia. Foi você, Sofia! Você nos traiu! Berrou a mulher, o rosto distorcido de raiva. O tempo todo você estava planejando isso. Lucas olhou entre as duas, confuso. Quem é você? A dúvida enchia os olhos dele. A atmosfera estava tão carregada que ele quase podia sentir o cheiro da tensão no ar. A mulher se aproximou, revelando uma expressão ameaçadora. Sou nossa irmã mais velha, Clara, e você foi criado para ser um peão no jogo de William. As peças do quebra-cabeça começaram a tomar forma, mas... A revelação parecia tão absurda. Peão? O que você quer dizer com isso? Lucas estava perdido.
a mente girando com a informação. Clara sorriu, um sorriso frio e calculista. William nos usou. Cada um de nós tinha um papel. E você era o que estava destinado a ser o herdeiro. Mas eu vou tomar o que é meu e não vou deixar que você atrapalhe. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Clara, não é assim que as coisas precisam ser. O desespero ecoou em sua voz. Mas a irmã mais velha não se moveu. Você nem sabe o que realmente está em jogo. E Lucas, você é só um menino de rua. Não consegue entender o que essa fortuna pode fazer. É sobre poder, não amor, e eu não vou deixar que você nos derrube. Lucas sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A revelação era esmagadora. Havia segredos, mentiras e traições entre eles. E a cada respiração, a verdade parecia mais distante. Poderia confiar em Sofia? E quem era Clara, realmente? Ela estava manipulando tudo. E se eu não quiser ser parte disso? Lucas desafiou, a voz firme apesar do medo que o dominava. Seus jogos não me interessam. Um sorriso sinistro surgiu no rosto de Clara. Ah, você ainda não entendeu, não é? Não há como escapar. O destino se repete e está em suas mãos como um fio de seda, prestes a se romper. Não decida muito rápido o que você quer. Lucas, às vezes o que parece uma bênção é a maior condenação. E com essas palavras, um estrondo retumbou. Um terceiro tiro disparou em direção a eles e dessa vez tudo escureceu. Lucas sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. O pânico se espalhando por seu corpo. Clara e Sofia se lançaram para longe. Mas a verdade era que o jogo apenas começava. O que iria acontecer agora? A disputa pela herança os tornava alvos. E o peso da revelação poderia ser mais letal do que qualquer bala. O futuro estava nublado, e apenas uma certeza pairava no ar. Nenhuma das revelações até então estava completa. O tiro ecoou como um trovão, parando o coração de Lucas por um instante eterno. Ele viu a expressão de Clara mudar, sua raiva desaparecendo, substituída por um medo súbito. Saia do caminho, gritou Sofia, puxando Lucas para trás enquanto eles se esquivavam. Novo caos se desenrolou e as sombras do beco se tornaram uma armadilha. Lucas sentiu um pânico rastejando pelos seus poros. O que é que está acontecendo? Ele gritou para Sofia. As palavras mal saíam da boca dele, mas a urgência cortava o ar como uma lâmina fria. Clara estava se afastando ligeira, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que Lucas não entendia. E antes que qualquer um pudesse fazer algo, algo aconteceu. Um carro preto, o mesmo que perseguia os três, derrapou na esquina, fazendo um barulho ensurdecedor e arrastando um pedaço de metal. O motorista, um homem desconhecido, tinha um olhar intenso. Ele se virou para Clara e disse: "O que é que você fez? O tempo acabou." As palavras dele cortaram como um facão. O rosto de Clara enrubesceu de raiva e desespero. "Foi você quem me fez fazer isso," ela gritou, quase chorando. Lucas não conseguia acompanhar. "Seus traidores," o homem gritou de volta. "Vocês não estão feitas para sobreviver nesse jogo." Ele se virou para Lucas, olhos frios como gelo, e disse: "E você, garoto, deveria ter ficado fora disso. Não sabe o que está envolvido." Então tudo aconteceu de repente. Uma explosão. Um segundo carro, diferente dos outros, explodiu como fogos de artifício em uma festa. Os pedaços de metal voaram de todos os lados. Lucas se abaixou. O chão tremia sob seus pés. A adrenalina potencializou sua luta interna, enquanto Clara parecia passar de uma frente de batalha à posição de refém. Não pode ser, ele gritou, olhando para Sofia, que claramente estava em choque. A fumaça começou a engolir tudo e Lucas sentiu um aperto no peito. Não era só a confusão, era a verdade se aproximando como um predador. "Quem está colocando tudo isso em jogo?" ele perguntou, a voz falhando. Mas antes que alguém pudesse responder, Clara se virou para ele, olhos arregalados. "Lucas, você não é só um menininho de rua. Você é filho de William, e isso te torna parte da família Sinclair. Verdadeiramente," ela disse, e a frase caiu como uma bomba. O mundo ao redor não importava mais. Ele se lembrava das cartas, das fotos, do sentimento de pertencimento que sempre desejara. Mas isso era demais. "O quê?" Foi tudo o que conseguiu dizer. Ele sempre teve um plano, e o que está acontecendo agora é sua única chance de se libertar ou de cair na armadilha dos Sinclair. E o que eles realmente são, não é o que você pensa. O olhar dela era uma mistura de culpa e desesperança. Porém, as palavras dela foram interrompidas. O homem do carro preto estava se aproximando, mais furioso do que nunca. "Clara, você estava com eles o tempo todo, não é?" O homem gritou, revelando algo que Lucas nunca viu vindo.
Você é mais uma peça do jogo. E o garoto aqui é seu ticket de saída, ou sua condenação. Escolha bem. Lucas olhou entre os dois. Ele era o peão, a peça central de um tabuleiro mortal. Mas o que quis dizer com condenação? E se a verdade sobre a família, sobre ele mesmo, fosse mais obscura do que podia suportar? Com o mundo desmoronando ao seu redor, ele se sentiu flutuar, preso entre o que pensava saber e o que realmente era. Mas antes que pudesse decidir algo, o homem levantou de novo a arma. Nesse instante, tudo virou um borrão. E quando Lucas pensou que tudo estava perdido, um terceiro carro apareceu em alta velocidade. Ele não sabia se era ajuda ou mais caos, mas a última coisa que viu foi uma figura familiar entre as sombras. Uma mulher que se parecia com Sofia, mas também com a mulher dos retratos. "Ei, fiquem onde estão!" gritou a mulher. Mas o sangue frio da situação, a quem todos aparentemente obedeciam, era palpável. Lucas sentiu que a narrativa estava prestes a mudar novamente. E no meio do turbilhão, ele soube que a verdade, aquela que ele tanto procurara, poderia vir à tona de um jeito que jamais sonhou. E se a verdadeira herança não fosse apenas a fortuna, mas uma catástrofe emocional que poderia ligar todos eles para sempre? O tiro cortou o ar e, por um instante, tudo parou. Lucas sentiu o coração disparar, um frio na barriga que ameaçava engolir tudo. E quando a poeira começou a assentar, algo se moveu na escuridão. Uma figura que se destacava entre as sombras. Era uma mulher. E a maneira como ela se movia parecia mais um furacão do que uma pessoa. Ela estava determinada e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto antes. "Luiz, acorda!" A voz dela tinha um tom urgente e Lucas ficou confuso. Era sua mãe? Não podia ser, mas havia algo familiar nela. Antes que pudesse se aprofundar em seus pensamentos, ela se virou para o homem que ameaçava tirar a vida deles. "Deixe-os em paz. Você não sabe com quem está lidando." As palavras dela ecoaram, carregadas de uma força que fez Lucas tremer. O homem hesitou. A raiva em seu rosto cedeu à dúvida. Mas antes que pudesse reagir, a mulher caminhou adrenalinizada até ele e Lucas notou um brilho metálico em sua mão. "Largue-os, ou você vai se arrepender." Ela ergueu a arma de maneira decisiva. O semblante do homem mudou de raiva para pânico. "Você não pode fazer isso." Ele gaguejou, e a bravura dele derreteu na cara da mulher como se fosse açúcar em água quente. "Eu posso e eu vou", retorquiu ela, e o desespero em suas palavras reverberou no espaço, jogando um manto tenso sobre todos. A cena parecia carregada de uma eletricidade que Lucas nunca tinha sentido antes. Ele queria correr, mas suas pernas estavam cravadas no chão. O homem balançou a cabeça, o olhar perdido, como se estivesse dentro de uma tempestade. "Você não pode. Você não faz ideia do que está em jogo." "Eu sei mais do que você imagina, e agora você vai me ouvir." A mulher gritou, e sua voz tinha um poder que fez até as paredes ecoarem. Mas ao ouvir aquelas palavras, Lucas sentiu uma pontada dentro de si. O que ela sabia? Estaria ele prestes a descobrir outro segredo devastador? Então, tudo aconteceu rápido. O homem de repente se virou, e enquanto um grito cortava o ar, ele puxou uma faca do bolso, a lâmina brilhando sob a luz difusa. "Vocês vão se arrepender de me forçar a isso." Ele avançou na direção deles, mas antes que pudesse chegar mais perto, a mulher disparou. O eco do tiro ressoou, e Clara, que estava ali, paralisada, olhou para a cena como se o tempo houvesse parado. Mas o que aconteceu a seguir foi simplesmente inimaginável. O homem foi atingido, mas em vez de cair, ele simplesmente sorria, como se estivesse esperando por esse momento. "Você acha que isso vai me parar?" ele gritou, e Lucas viu que parecia um raio passar por seus olhos. E em um movimento brusco, o homem revelou um controle remoto que segurava firmemente na mão. "Você realmente acha que não estou preparado para isso?" A horrível verdade brotou como se fosse um assassino em um conto de terror. O controle remoto está ligado a algo bem maior do que Lucas poderia suportar. "Não! O que você fez?" A mulher gritou, e Lucas, com a adrenalina pulando nas veias, entendeu que eles não estavam apenas em perigo, mas presenciando uma armadilha mortal. Um segundo depois, uma enorme explosão ecoou. O chão tremeu sob seus pés, enquanto destroços voavam por todos os lados. Lucas teve um momento de clareza cortante. Toda a luta por poder, a herança, as mentiras. Tudo isso não era apenas uma questão de família, mas um jogo mortal muito maior. A verdadeira batalha não era por dinheiro, mas pela sobrevivência. Lucas se virou para Sofia. Mas ela não estava lá.
Clara, por sua vez, estava paralisada, a expressão no rosto dela se transformando em medo e desespero. E a mulher que havia aparecido, agora tão familiar, estava olhando para ele com um segredo nos olhos. Lucas, você precisa saber quem você realmente é. E nesse instante, o chão sob seus pés se desprendeu e o mundo virou de cabeça para baixo. Com a realidade desmoronando ao seu redor e os laços de família se revelando como uma teia de traições, a única certeza que restava era a pergunta ardente em sua mente: quem ele realmente era? E uma fração de segundo, o caos tomou conta e ele se sentiu completamente perdido, sem saber em quem confiar e que verdades estavam prestes a vir à tona. O tiro cortou o ar e por um instante tudo parou. Lucas sentiu seu coração disparar, um frio na barriga que ameaçava engolir tudo. A mulher que havia surgido, intensa e decidida, ainda apontava a arma para o homem. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma brisa gelada passou, trazendo um cheiro de fumaça e um som ensurdecedor. Com um movimento rápido, o homem se desviou e, quase como se tivesse poderes sobrenaturais, lançou algo em direção a eles. Um pequeno dispositivo caiu entre eles e, num instante, um clarão ofuscante explodiu ao redor. Lucas fechou os olhos e o mundo afundou em caos. Ao abrir os olhos, a fumaça, cobrindo o beco, tornara tudo uma tela turva e confusa. Lucas piscou, tentando entender o que havia acontecido, mas seus sentidos estavam em total desordem. Ele estava de pé, mas seu corpo se sentia pesado. O que foi aquilo? E onde estava Sofia? Quando a fumaça começou a se dissipar, Coco viu uma cena que ia além de tudo o que ele poderia imaginar. O homem de antes jazia no chão, mas não era só ele que estava ali. Clara, que antes estava furiosa, agora parecia vulnerável. E ao lado dela, a mulher que se parecia com Sofia estava caída, fervendo em um líquido negro que manchava seus braços. Algo a feria gravemente. Não! Lucas gritou. Correu até Clara e a mulher. O que aconteceu? Seus pés pareciam colados ao chão, mas ele precisava entender. A verdade estava próximo de devorar todo o ar ao seu redor. A culpa é sua! Clara gritou, sua voz embargada de dor, seus olhos cheios de lágrimas. Ela estava tentando nos proteger, e você deixou que isso acontecesse. Mas o desespero por trás das palavras não fazia sentido. Eu não fiz nada. A indignação ardia dentro dele, mas o aperto no peito era mais forte. Esfregou os olhos, tentando se manter são. Ao olhar de novo, viu que a mulher tinha um pequeno colar que brilhava sob a luz fraca. Um símbolo, familiar e perturbador. Era o mesmo símbolo que Lucas havia visto em uma das cartas de William. A fumaça ainda pairava no ar e o clima de urgência o cercava. Sofia, onde você está? Ele olhou para todos os lados, mas ela não estava em lugar algum. A ansiedade drenava suas forças, e então uma onda de dor atravessou seu corpo. Algo lhe dizia que as coisas iam muito além do que haviam imaginado. De repente, o homem que estava no chão começou a se mover, não como um homem derrotado, mas com uma força sobrenatural que o fez se levantar como um monstro. Você não sabe o que começou. Ele rosnou, e Lucas sentiu um calafrio. O olhar dele era como fogo, e cada palavra soava como uma promessa de destruição. Era você que estava por trás de tudo, não era? Clara gritou, as palavras brotando de seu peito como facas. Por que você fez isso? O homem sorriu de forma sádica, um sorriso que gelou o sangue de Lucas, porque essa herança é só o começo. Você, Lucas, é muito mais do que um simples espião. Você é o chaveiro. A revelação atingiu Lucas como uma onda, e os fragmentos de sua vida começaram a se encaixar de uma maneira assustadora. O chaveiro? As palavras saíram como um sussurro, quase uma súplica, e a conexão dentro dele começou a querer tomar forma, mas estava além do que ele podia suportar. Todo o passado estava lhe sendo desvendado de uma forma tão brutal que Lucas não sabia se conseguia lidar. Sim, querido irmão, o homem continuou, sua voz drástica como aço. Você é a peça que faltava para abrir as portas do que é realmente nosso. E você vai fazer isso, não importa o que aconteça. Lucas sentiu seu corpo tremer. Irmão, o peso dessa palavra era assustador. Ele olhou para Clara e viu a verdade em seus olhos. O choque entre eles se expandia e ele estava no centro disso. Era hora de uma escolha. Mas antes que pudesse decidir, uma nova explosão ecoou atrás deles. Uma luz ofuscante cortou a escuridão, e Lucas se sentiu puxado para um outro mundo, um que lhe prometia nada além de mais perguntas. O que está acontecendo? Ele gritou,
e o caos se instalou uma vez mais. Clara agarrou seu braço, o olhar desesperado. Lucas, você precisa decidir agora. Não podemos deixar que isso aconteça. Mas o que ele realmente queria era entender quem ele era. Era tempo de descobrir a verdade, por mais desconcertante que fosse. Então o mundo se despedaçou ao seu redor novamente, e Lucas sentiu que estava prestes a ser engolido. A única certeza que restava era o vazio que se formava dentro dele, enquanto as sombras se aproximavam, sussurrando segredos que poderiam destruir tudo. Ele precisava encontrar a saída, e rápido. O relógio estava correndo e o jogo havia mudado para sempre. O chão sob os pés de Lucas tremeu, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um clarão iluminou o beco, cegando-o por um instante. Ele hesitou, o ar pesado ao redor, e então ouviu um grito. "Lucas, cuidado!" ecoou a voz de Sofia vinda de algum lugar nas sombras. Mas Lucas não conseguia localizá-la. Ele olhou para Clara, que tinha um semblante de dor, e para a mulher, que estava caída, com o rosto pálido. O medo se espalhava como fumaça. O homem, ainda de pé, havia revelado seu verdadeiro poder. "Você não entende. Eu sou seu verdadeiro pai, Lucas." As palavras disparadas como uma bala, atingindo Lucas no centro de seu ser. O mundo pareceu girar. Seu coração parou por um segundo. "Você está mentindo," ele gritou, mas a expressão do homem era tão fechada, tão triunfante, que a dúvida começou a germinar dentro dele. O que isso significava? Ele, um chavieiro, um peão em um jogo de poder? Mas agora, pai, você teve a chance de todo esse tempo de se juntar a mim, mas estava cego. O homem riu, uma risada que ecoou de maneira macabra no beco, enquanto a vida ao redor parecia se desacelerar. Clara, desesperada, agarrou os braços de Lucas, seu olhar implorando. "Lucas, não acredite nele. Isso é uma armadilha." A voz dela tremia, mas havia um fogo nos olhos dela que fez Lucas hesitar. A verdade estava emaranhada na confusão. Ele queria acreditar, mas e se há um fundo de verdade? "Eu sou seu sangue. Estou aqui para te proteger. William tinha planos para você, mas eu não deixarei que você caia nas garras dele." O homem ofegava, mas o brilho de suas palavras deixava Lucas paralisado. A mulher caída, quase desmaiada, olhou fracamente para Lucas. "Não acredite nas palavras dele. William não é quem você pensa que é. Ele guardou segredos sobre você. Segredos que podem destruir vidas." O pânico envolvia sua voz. Mas antes que Lucas pudesse processar tudo, uma nova explosão ocorreu. Um carro, aparentemente sozinho, bateu em um poste e explodiu em chamas. A onda de calor os atingiu. E Lucas foi lançado para trás, caindo ao chão. O desespero inundou seu ser. O que estava acontecendo? Ele se levantou rapidamente. O sabor do metal soá-lo na boca. "Sofia!" gritou. Só ouviu o tilintar do vidro quebrado e a fumaça densa. Uma sombra começou a desenhar-se no horizonte, e o caos tomou conta enquanto. As pessoas corriam, gritando e se afastando da cena. "Vamos!" Clara puxou, e Lucas sentiu seu pulso. "Precisamos sair daqui." Mas ele hesitou, seu olhar fixo no homem, que agora estava se levantando, ferido, mas não derrotado. "Você não pode escapar da sua verdadeira herança, Lucas. A cada passo você está mais perto da verdade." As palavras ecoavam na mente de Lucas, um mantra que parecia repeti-la sem parar. Mas que verdade? O que ele realmente era? "Você acha que pode dizer o que é verdade e o que não é?" Clara disparou, mas o tom dela era de alguém que estava lutando mais do que apenas uma batalha física. Ela estava lutando contra o passado. Com raiva, virou-se para apontar para o homem. "Você não é nosso pai. Você é apenas um." Parasita! Com esse insulto, algo inesperado aconteceu. O homem riu novamente, mas dessa vez um riso gélido, como se estivesse esperando por essa provocação. "Ah, então, você já sabe. Sabe que eu não sou quem todos acreditam que sou." O mundo caiu em um silêncio momentâneo. "O que você quer dizer?" Lucas questionou, imediatamente. No fundo dele, um frio começou a se espalhar. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia mudar tudo. "Eu não sou só o que você pensa que eu sou, e nem William. A nossa família é um jogo muito maior do que qualquer um pode imaginar. E você, Lucas, está prestes a descobrir seu verdadeiro potencial." As palavras dele eram um veneno, e Lucas sentiu o impacto como se tivesse levado um soco no estômago. A pulsação disparada. Em sua cabeça fazia sua mente rodar, e o pânico se instalou. Mas antes que pudesse reagir, uma intensa luz azul surgiu do chão. Sua mente, já sobrecarregada, não conseguia compreender. Clara gritou, e tudo se tornou um borrão de som e luz. "Você é o verdadeiro chavieiro, e seu destino está atrelado a algo muito além de nós." E com isso, a terra tremeu sob seus pés mais uma vez.
Um novo capítulo começava. Enquanto Lucas tentava entender se o verdadeiro jogo havia apenas começado, as sombras se moviam ao seu redor e um eco de risadas distante perpetuava a dúvida. Quem ele realmente era? E mais importante, quem poderia confiar nesse mar de segredos? O chão sob os pés de Lucas tremeu, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, clarão iluminou o beco, cegando-o por um instante. Ele hesitou, um ar pesado ao redor, e então ouviu um grito. "Lucas, cuidado!" Ecoou a voz de Sofia vinda de algum lugar nas sombras, mas Lucas não conseguia localizá-la. Ele olhou para Clara, que tinha um semblante de dor, e para a mulher, que estava caída com o rosto pálido. O medo se espalhava como fumaça. O homem, ainda de pé, havia revelado seu verdadeiro poder. "Você não entende. Eu sou seu verdadeiro pai, Lucas." As palavras disparadas como uma bala, atingindo Lucas no centro de seu ser. O mundo pareceu girar. Seu coração parou por um segundo. "Você está mentindo", ele gritou, mas a expressão do homem era tão fechada, tão triunfante, que a dúvida começou a germinar dentro dele. O que isso significava? "Eu-lhe um chaveiro, um peão em um jogo de poder. Mas agora, pai, você teve a chance de todo esse tempo de se juntar a mim, mas estava cego." O homem riu, uma risada que ecoou de maneira macabra no beco, enquanto a vida ao redor parecia se desacelerar. Clara, desesperada, agarrou os braços de Lucas, seu olhar implorando. "Lucas, não acredite nele! Isso é uma armadilha!" A voz dela tremia, mas havia um fogo nos olhos dela, que fez Lucas hesitar. A verdade estava emaranhada na confusão. Ele queria acreditar. "Mas e se há um fundo de verdade? Eu sou o seu sangue. Estou aqui para te proteger. William tinha planos para você, mas eu não deixarei que você caia nas garras dele." O homem ofegava, mas o brilho de suas palavras deixava. Lucas paralisado. A mulher caída, quase desmaiada, olhou fracamente para Lucas. "Não acredite nas palavras dele. William não é quem você pensa que é. Ele guardou segredos sobre você, segredos que podem destruir vidas." O pânico envolvia sua voz. Mas antes que Lucas pudesse processar tudo, uma nova explosão ocorreu. Um carro, aparentemente sozinho, bateu em um poste e explodiu em chamas. A onda de calor os atingiu, e Lucas foi lançado para trás, caindo ao chão. O desespero inundou seu ser. O que estava acontecendo? Ele se levantou rapidamente, o sabor do metal na boca. "Sofia!" gritou, mas só ouviu o tilintar do vidro quebrado e a fumaça densa. Uma sombra começou a desenhar-se no horizonte, e o caos tomou conta, enquanto as pessoas corriam, gritando e se afastando da cena. "Vamos!" Clara o puxou, e Lucas sentiu seu pulso. "Precisamos sair daqui." Mas ele hesitou, seu olhar fixo no homem que agora estava se levantando, ferido, mas não derrotado. "Você não pode escapar da sua verdadeira herança, Lucas. A cada passo você está mais perto da verdade." As palavras ecoavam na mente de Lucas, um mantra que parecia repeti-la sem parar. Mas que verdade? O que ele realmente era? "Você acha que pode dizer o que é verdade e o que não é?" Clara disparou, mas o tom dela era de alguém que estava lutando mais do que apenas uma batalha física. Ela estava lutando contra o passado. Com raiva, virou-se para apontar para o homem. "Você não é nosso pai. Você é apenas um parasita." Com esse insulto, algo inesperado aconteceu. O homem riu novamente, mas dessa vez um riso gélido, como se estivesse esperando por essa provocação. "Ah, então você já sabe. Sabe que eu não sou quem todos acreditam que sou." O mundo caiu em um silêncio momentâneo. "O que você quer dizer?" Lucas questionou, imediatamente. No fundo dele, um frio começou a se espalhar. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia mudar tudo. "Eu não sou só o que você pensa que eu sou. E nem William. A nossa família é um jogo muito maior do que qualquer um pode imaginar. E você, Lucas, está prestes a descobrir seu verdadeiro potencial." As palavras dele eram um veneno, e Lucas sentiu o impacto como se tivesse levado um soco no estômago. A pulsação disparada em sua cabeça fazia sua mente rodar. E o pânico se instalou. Mas, antes que pudesse reagir, uma nova explosão ocorreu. Um carro, aparentemente sozinho, bateu em um poste e explodiu em chamas. A onda de calor os atingiu, e Lucas foi lançado para trás, caindo ao chão. O desespero inundou seu ser. O que estava acontecendo? Ele se levantou rapidamente, o sabor do metal na boca. "Sofia!" gritou, mas só ouviu o tilintar do vidro quebrado e a fumaça densa.
uma sombra começou a desenhar-se no horizonte, e o caos tomou conta enquanto as pessoas corriam, gritando e se afastando da cena. Vamos! Clara o puxou, e Lucas sentiu seu pulso. Precisamos sair daqui, mas ele hesitou, seu olhar fixo no homem, que agora estava se levantando, ferido, mas não derrotado. Você não pode escapar da sua verdadeira herança, Lucas. A cada passo você está mais perto da verdade. As palavras ecoavam na mente de Lucas, um mantra que parecia repeti-la sem parar. Mas que verdade? O que ele realmente era? Você acha que pode dizer o que é verdade e o que não é? Clara disparou, mas o tom dela era de alguém que estava lutando mais do que apenas uma batalha física. Ela estava lutando contra o passado. Com raiva, virou-se para apontar para o homem. Você não é nosso pai. Você é apenas um parasita. Com esse insulto, algo inesperado aconteceu. O homem riu novamente, mas dessa vez, um riso gélido, como se estivesse esperando por essa provocação. Ah, então você já sabe. Sabe que eu não sou quem todos acreditam que sou. O mundo caiu em um silêncio momentâneo. O que você quer dizer? Lucas questionou, imediatamente. No fundo dele, um frio começou a se espalhar. Algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo. Eu não sou só o que você pensa que eu sou, e nem William. A nossa família é um jogo muito maior do que qualquer um pode imaginar. E você, Lucas, está prestes a descobrir seu verdadeiro potencial. As palavras dele eram um veneno, e Lucas sentiu o impacto como se tivesse levado um soco no estômago. A pulsação disparada em sua cabeça fazia sua mente rodar, e o pânico se instalou. Mas antes que pudesse reagir, uma nova explosão ocorreu. Um carro, aparentemente sozinho, bateu em um poste e explodiu em chamas. A onda de calor os atingiu, e Lucas foi lançado para trás, caindo ao chão. Desespero inundou seu ser. O que estava acontecendo? Ele se levantou rapidamente, o sabor do metal na boca. Sofia! Gritou, mas só ouviu o tilintar do vidro quebrado e a fumaça densa. Uma sombra começou a desenhar-se no horizonte, e o caos tomou conta enquanto as pessoas corriam gritando e se afastando da cena. Vamos! Clara o puxou, e Lucas sentiu seu ulso. Precisamos sair daqui! Mas ele hesitou, seu olhar fixo no homem, que agora estava se levantando, ferido, mas não derrotado. Você não pode escapar da sua verdadeira herança, Lucas. A cada passo você está mais perto da verdade. As palavras ecoavam na mente de Lucas, um mantra que parecia repeti-la sem parar. Mas que verdade! O que ele realmente era? Você acha que pode dizer o que é verdade e o que não é? Clara disparou, mas o tom dela era de alguém que estava lutando mais do que apenas uma batalha física. Ela estava lutando contra o passado. Com raiva, virou-se para apontar para o homem. Você não é nosso pai. Você é apenas um parasita. Com esse insulto, algo inesperado aconteceu. O homem riu novamente, mas dessa vez um riso gélido, como se estivesse esperando por essa provocação. Ah, então você já sabe? Sabe que eu não sou quem todos acreditam que sou? O mundo caiu em um silêncio momentâneo. O que você quer dizer? Lucas questionou, imediatamente. No fundo dele, um frio começou a se espalhar. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia mudar tudo. Eu não sou só o que você pensa que eu sou. E nem William. Nossa família é um jogo muito maior do que qualquer um pode imaginar. E você, Lucas, está prestes a descobrir seu verdadeiro potencial. As palavras dele eram um veneno, e Lucas sentiu o impacto como se tivesse levado um soco no estômago. A pulsação disparada em sua cabeça fazia sua mente rodar, e o pânico se instalou. Mas, antes que pudesse reagir, uma nova explosão ocorreu. Um carro, aparentemente sozinho, bateu em um poste e explodiu em chamas. A onda de calor os atingiu, e Lucas foi lançado para trás, caindo ao chão. O desespero inundou seu ser. O que estava acontecendo? O caos envolveu o local como uma tempestade. Lucas estava em choque. Sofia gritou novamente, mas sua voz se perdeu em meio ao rugido das chamas. O calor intenso fez sua pele queimar, e ele precisava agir rápido. O homem, seu suposto pai, ficou parado, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Você realmente pensa que pode escapar do seu destino? Ele gritou, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele dizia parecia verdade, mas como acreditar em alguém que sempre mentiu? Lucas! A voz de Clara cortou o ar. Ela estava se aproximando e Lucas viu desespero em seus olhos. Não escute ele quer te manipular. O olhar dela era intenso, e cada palavra soava como um aviso.
Mas Lucas estava confuso, preso entre duas realidades. Seu verdadeiro potencial, é isso que você quer destruir, gritou o homem, seus olhos brilhando com ódio e ambição. Mas Lucas não podia acreditar mais naquela farsa. Ele não era uma peça para ser movimentada nesse jogo cruel. Em um movimento reflexo, ele correu para o lado e agarrou a mão de Clara. Vamos, precisamos sair daqui. E sem pensar duas vezes, eles correram em direção a uma saída estreita. O calor a seus lados era sufocante. O mundo estava em chamas e sua vida desmoronando. Tudo o que Lucas queria agora era fugir daquela prisão. Quando chegaram a uma esquina, Clara virou-se e disse: Eu sei que tudo isso é confuso, mas você precisa confiar em mim. Tem um modo de parar isso. Lucas não respondeu, apenas apanhou a expressão dela. As cicatrizes do que aconteceu estavam lá, e ele podia sentir a dor em sua voz. E Sofia? Ele questionou, o olhar angustiado. O calor da situação lhe fazia sentir-se vivo, mas a incerteza o consumia. Ela está a caminho. Vamos nos reunir e acabar com isso, disse Clara, olhando para trás como se o homem pudesse aparecer a qualquer momento. Lucas hesitou, imaginando o que aconteceria se ele não estivesse lá para proteger Sofia. Sem aviso, uma sombra se formou atrás deles. O homem havia surgido de novo. Com uma expressão vitoriosa, ele disse: Vocês não podem fugir do que são. Você é meu, Lucas. E num golpe rápido, ele se lançou na direção deles. Agora! Gritou Clara, e ambos, em um movimento sincronizado, puxaram algo que traziam por trás das costas. Uma pequena bomba de fumaça se incendiou, e o ar se encheu de poeira e fumaça ofensiva. Lucas sentiu que suas pernas estavam enfraquecendo, mas não podia parar. Rápido, Lucas! Clara puxou seu braço e juntos eles correram para mais ruas. O plano estava em marcha, mas o medo ainda o consumia. A cada passo, a verdade apertava no peito. Mas agora não era mais hora de hesitar. Eles eram uma equipe. Era isso que importava. Quando finalmente chegaram a um galpão abandonado, Clara respirou fundo. Aqui está seguro. Ela olhou para Lucas, seu olhar firme. Precisamos destruir o que ele quer. É a única maneira de acabar com essa maldição. Lucas assentiu, sentindo um peso sair de seus ombros. Era hora de lutar por sua própria história. E enquanto planejavam juntos, ele percebeu que família não era sobre laços de sangue, mas sobre quem realmente estava ao seu lado. Vamos acabar com isso, ele murmurou, e no fundo do coração, o resquício de esperança começou a brilhar. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, um barulho ecoou na porta do galpão. Lucas, Ana Sofia. Ele olhou para Clara e ambos seguraram a respiração. O que aconteceria agora? A batalha estava apenas começando. Agora você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ajudar o nosso projeto a crescer. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me apoiar na criação de mais conteúdo. Sinta-se à vontade para inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.